Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui mais uma vez sou eu, o pastor Eliseu Machado, e eu quero estar, através desse vídeo, através desse meio de comunicação que há de chegar até você, para trazer algumas coisas aqui que realmente às vezes fica oculta ou muitas pessoas não têm coragem de dizer. Então é um recado aqui para os pastores, líderes e obreiros, membros de igreja ou pessoas que não frequentam nenhuma igreja. É muito bem da verdade que nós sabemos que o verdadeiro pastor, o único pastor que deu a vida pelas ovelhas, pelo mundo, que se entregou, é Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele foi o bom pastor, que se entregou, que deu a vida para as ovelhas. E nós somos pessoas que Deus confiou o seu chamado, o seu ministério, confiou a obra de Deus, confiou aquilo que literalmente a palavra do Senhor nos foi incumbida a nós. Mas nós sabemos muito bem que nós somos ser humano. Temos falhas, temos imperfeições, temos também por ser humano, as nossas fraquezas, debilitações, tanto carnais quanto emocionais, em todas as áreas da nossa vida. E somos sujeitos a erros, falhas, agir certo e agir errado, achando que está agindo certo, achando que está agindo errado. E por muitas das vezes, as pessoas negligenciam isso e ela toma-se atitude ou ela julga, ela aponta devido a um cargo eclesiástico. Só que muitas das vezes as pessoas esquecem que nós somos ser humano, nós pastores somos ser humano, todos os obreiros são ser humano, todos os líderes são ser humano, toda a humanidade ela é tendenciosa a erros, a falha, é tendenciosa a situações e circunstâncias de erros e sujeita a erro. A própria palavra do Senhor vai dizer que a palavra do Senhor vai dizer que Elias vai dizer que ele era o homem, né, com tanta graça, com tanto poder, com tanta unção, com um chamado tremendo da parte do Senhor, e assim ele era um homem sujeito a dores, a falha, sujeito a fraqueza, né? Porque era ser humano. Nós vamos olhar aí grandes líderes da própria Bíblia Sagrada, Moisés, um homem que se irou, Deus mandou ele tocar na rocha por causa da população, ele bateu na rocha. Um homem que, Davi, nós vamos ver a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que Deus o escolheu, também sujeito a erros, a falha. Mas só que muitas das vezes nós esquecemos que esse ser humano, esses homens escolhidos por Deus, nós escolhidos por Deus, também já somos canal de bênção na vida de vocês. Quando você precisou de uma oração, precisou de uma palavra, precisou de uma ministração, nós estávamos ali para te auxiliar. Quando você estava com problema, muitas das vezes, eu mesmo como pastor já larguei, quantas vezes já larguei a minha família, já larguei a minha casa, já larguei muitas das vezes um trabalho para ir auxiliar alguém, para ir pregar, para ir falar do amor de Deus. Não estou aqui dizendo que eu deixei com os compromissos com a minha casa, eu estou dizendo que por algumas horas, por alguns momentos, e cuidar de outra família e buscar talvez um drogado, e buscar talvez levar um alimento para o necessitado, e ali nós somos muitas das vezes ovacionados, muitas das vezes nós somos aplaudidos por esses feitos. Só que se nós acertamos 10 ou temos 10 atitudes boas ou agimos de uma forma correta, e de repente a liderança ou a humanidade acha que um líder não pode errar, não pode falhar, e aí se ele falha um dia, ou ele erra uma vez, ou se ele tem alguma atitude aos olhos da humanidade errada, você pode observar que a humanidade ela não vai querer saber qual foi o motivo que causou o erro, qual foi o motivo que causou a falha, qual foi o motivo que causou a falta de um líder, de um pastor. Ninguém vai procurar saber. Ninguém vai procurar se pôr no lugar de um líder, ou de um crente, de um cristão, ou de um ser humano, qualquer um. Porque muitas das vezes nós não somos julgados pelas qualidades que temos, por menor que seja. Nós somos julgados muitas das vezes pelo único erro, pela uma única falha, e isso vem sobre as nossas vidas.
e às vezes acarreta anos e as pessoas não esquecem, e sempre as pessoas elas nunca vão julgar você pelas qualidades ou pela vez que você serviu ou pelas vezes que você literalmente foi boa para essa pessoa. Eles sempre vão te julgar quando você erra ou pelas suas falhas. Mas só que as pessoas esquecem que também são ser humano. Mas aí eles vêm com aquele jargão dizendo, mas eu não sou pastor, então o pastor tem que ser um exemplo. Eu não sou pastor, o pastor não pode errar, tem que ter a sua vida em alta. Eu concordo, em partes eu concordo, que o pastor tem que ser um exemplo. Só que um pastor, ele tem família, um pastor tem filhos, um pastor tem vida normal, uma vida natural, ele precisa ir ao mercado, ele precisa andar pela rua, transitar, ele precisa de ter os seus benefícios, e um pastor também passa dificuldade, passa necessidade, passa fome, fica doente. O pastor, ele é um ser humano como qualquer outro. A diferença num ser humano natural que não tem um chamado de um pastor, eu não vejo. Porque os compromissos são os mesmos, de pagar as contas, de trabalhar, de conquistar, de cuidar da família, os compromissos são os mesmos. A diferença é a escolha de Deus na vida dele e a incumbência de Deus sobre a vida dele. E muitas das vezes nós falamos, eu erro, mas eu não sou cristão, eu erro, mas eu não prego. E aquele que erra, está pregando, está falando, está isso, está aquilo, é ser humano. Então muitas das vezes você olha com um olhar de crítica, talvez pelo cargo eclesiástico, pelo chamado, mas alguém pode falar assim, pastor, mas eu não concordo com o senhor. Tudo bem, você tem o direito de concordar. Como também você pode observar que é fácil você olhar uma atitude boa de um pastor. Quando ele auxilia a sua família, quando ele está orando por você, quando muitas das vezes você está indo ao shopping, se divertindo, com a sua família, vivendo do melhor, e às vezes um pastor, um líder, ele se abstém desses prazeres que muitas das vezes outros têm, de estar numa festa, de estar numa danceteria, de estar em algum lugar que isso também não é legal para um pastor, para um líder religioso, mas você talvez está indo e voltando e entra na igreja onde ele está ali, sempre quando você precisa, sempre quando você necessita de uma palavra, de uma ajuda, de um apoio, de uma ministração, ou de um conselho, ou de uma oração, ele está lá. Talvez você acaba o culto que você assistiu, você vai para uma pizzaria, ou acaba o culto, você vai embora. Pastor não, um líder não, um obreiro não. Talvez ele vai ter que pegar uma condução, vai ter que esperar talvez um Uber hoje, ou talvez se ele está dirigindo na igreja, ele vai ter que esperar todos ir embora para apagar as luzes, para fechar a porta da igreja, para limpar algumas coisas que deixaram, para arrumar algumas cadeiras. Ele às vezes é o primeiro a chegar, é o último a sair, quase a maioria das vezes. E você talvez entra, recebe uma palavra, sai feliz, sai com uma oração, e muitas das vezes você não se preocupa se o seu líder, o seu liderado, o seu pastor precisa de uma oração. Se a família dele, quando ele está indo para a casa dele, vai ter o que comer naquele domingo ou naquele dia depois do culto. Ninguém percebe isso, mas é só ele errar, é só ele falhar, é só ele faltar com a palavra com você, ou de repente te dever alguma coisa, ou ter alguma coisa com você, ou de repente comprou algo e de repente ninguém sabe porque não pagou, qual foi as condições, ou se foi pela falta do desemprego, se foi pela falta de um bem da família, e aí as pessoas, o que elas vão dizer? Não presta, não vale. Então, isso aqui não é um desabafo, é uma realidade. Todos nós somos ser humano. E Jesus, ele disse na sua palavra, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Enquanto você só conseguir enxergar defeito nas pessoas, é porque está faltando Deus em você. Enquanto você só criticar o erro, a falha, você apaga os teus erros e as tuas falhas. Eu me lembro uma passagem que me chama muita atenção, quando Jesus estava ali em um período ali, depois de ter tido uma ministração próximo aos fariseus, próximo aos homens que ali estavam, né? A Bíblia vai dizer que ele estava ali perto ali do templo, ali sobre um ambiente, ali vieram alguns homens com uma mulher prostituta, e disseram, usando a palavra de Deus, usando o ato daquela mulher, o erro daquela mulher, o defeito daquela mulher, e sentando em cima dos seus próprios erros, seus próprios defeitos, e dizendo, Senhor Jesus, o Senhor, o Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. A lei de Moisés diz que temos que apedrejá-la. Jesus ignorou aqueles acusadores daquela mulher. Mas Jesus, ele colocou cada um no seu devido lugar, quando ele falou assim, aquele que não tem pecado,
ou aquele que nunca cometeu tal ato, atire a primeira pedra. A Bíblia vai nos dizer que todos aqueles homens que estavam ali foi confrontado com essa palavra. Porque é muito fácil eu olhar para o meu erro e dizer, eu erro, eu posso errar, eu posso falhar, mas ele que é líder, ele que é pastor, ele que está dentro da igreja não pode. Mas só que você esquece que você é ser humano e um líder, um pastor, um obreiro, um pregador da palavra também é um ser humano. Como você, sujeitos a dores, sujeito a falhas, sujeito a necessidades, sujeito a viver do melhor, sujeito também a viver do pior. Então, o céu não é só para o pastor. Jesus não veio só para pastor, para obreiro, para líder, para pregador da palavra. Jesus veio para o mundo, para toda a humanidade. Cada um, talvez, foi direcionado a ser um líder, um pastor. Outros, talvez, um trabalhador. Outros, talvez, um empresário. Outros, talvez, um condutor da sua família com excelência. Nunca vai pregar a palavra, mas você deve respeitar. Talvez aquele que prega, talvez aquele que ora pela tua vida, talvez aquele que quando você precisa de uma oração, talvez ele não tenha um prato de comida, talvez não tenha nada para comer, mas ele não avisa você, mas ele ora por você, ele intercede por você e muitas das vezes Deus ouve a oração desses homens. Então, toma cuidado, porque nós somos todos ser humano. E amar a Deus sobre todas as coisas não é só para líder, para pastor. E amar o próximo como a mim mesmo não é só para líder e para pastor. Fica aí, não um desabafo, mas uma dica para você começar a olhar para o seu líder, para o seu pastor, ou para o seu padre, para o seu bispo, para quem quer que você que seja religioso, como um ser humano normal e natural, como todos que são. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e te dê um dia de vitória.